abri aqui o Bioedit, e dentro do Bioedit a gente tem, então, o alinhamento. Eu não vou fazer o alinhamento com você, mas aqui tem a nossa sequência de referência. Ela está bem aqui. Então, esses outros indivíduos aqui, eles são indivíduos do meu interesse, né? E essa aqui é a sequência de referência, eu já alinhei. E ela começa, então, com esse Azinho, mas eu tirei muita coisa aqui para trás para que eu começasse exatamente com o códon. Então, se eu vim na opção Sequence e Toggle Translation, aí que eu selecionei só ela, peraí. Então, Ctrl Z, minha filha. Peraí. Aí, tem que selecionar tudo. Então, seleciona todas as sequências, vem na opção Sequence aqui dentro do Genebank e Toggle Translation. Essa é a opção que você tem para que ele Translation é ótimo, para que ele traduza, então, o seu códon no aminoácido. Dessa forma, você tem, então, todo esse frame aqui em composição em termos de aminoácido das suas sequências. Bem legal, né? Então, olha só. Aqui tá tudo certinho e eu começo com um Tzinho, tá? Quando a gente... um T, um H, um P. Quando eu olho aqui no Genebank, ó, eu olho THP. Então, eu consegui colocar o meu alinhamento dentro de uma conformação corretinha de códons, tá? Por isso que eu falei, coloca a sequência de referência, minha sequência foi essa aqui. Eu sempre começo exatamente como os pesquisadores indicaram. Então, tudo que tem, se tiver alguma composição minha aqui para trás, eu elimino, porque eu tenho que ter certeza exatamente daquilo que eu tô pegando. E eu ainda venho aqui e confirmo com a translation que eu obtive desses pesquisadores. Então, ok, tá compatível, tá tudo certo. Para eu tirar, então, essa opção que eu coloquei aqui, para que quando você coloca na opção de aminoácidos, para que você tire essa opção aqui, ele volte com o alinhamento original, você vem na opção Sequence, Toggle Translation, e aí você tem, então, os seus aminoácidos aqui transformados em nucleotídeos. Bem interessante, né? Certo, mas então, é isso. Então, vou fazer o alinhamento de uma região expressa, eu preciso encontrar uma região de referência e também buscar pelo códon de início e de fim, mas se eu não encontrar esse códon de início e de fim, eu me ancoro nessas regiões, então, que são homólogas e, portanto, se eu comparo com outros dados dentro do Genebank, eu consigo identificar qual é o códon. Eu gosto de associar essas três coisas, eu gosto sempre de olhar. Ah, tem o geocódon de início, metionina, tem os códons de finalização, tem também a sequência lá que eu pego no Genebank de referência, porque assim eu me sinto mais segura para escolher o códon que é de fato o códon que é o códon daquela região, né? Porque códon, a trinca pode ser qualquer coisa, mas qual que é a trinca daquela região, né? Que realmente tem um aminoácido associado a ela dentro daquele organismo que eu estou estudando. Bem, eu quero mostrar para você como você pode organizar o seu alinhamento de região expressa em códons utilizando o programa CView, que também é uma excelente ferramenta para você que trabalha com sequências. Programa CView aberto, aqui eu tenho então a sopa de letrinhas e a minha sequência de referência. E se eu quiser colorir esse alinhamento por códon, se eu quiser colorir ele então em forma de trinca, né, 3 nucleotídeos, eu consigo. Então aqui ó, eu selecionei tudo, tá? Aí agora eu venho aqui na opção Props, em View as Protein. Então quando eu venho em View as Protein, ele já me mostra aqui certinho quais são essas proteínas que nós estamos trabalhando aqui. Também é uma excelente alternativa ao Genebank. E aí eu posso tirar aqui essa opção de ver como proteínas. E a gente pode vir, tá vendo? Nessa opção Colors aqui, que era o que eu tava tentando achar pra eu mostrar pra vocês. E colorir por cor de proteína. Então, ele vai colorir por cor de proteína. Ou eu posso ainda vir na opção Colors e nessa opção aqui que eu falei pra você, que é colorir por códon. Essa cor por códon me ajuda muito quando eu estou trabalhando aqui com as sequências, porque ele já faz a cor certinha no códon. Por que eu te falei que era importante você alinhar antes com a sequência de referência e identificar o códon certinho? Porque imagina se eu tivesse cortado aqui, bem nessa opção aqui,
Ah, e aí o programa identificasse para mim que o códon é ACA. Ele iria identificar o códon e tudo certo, só que o códon estaria equivocado. Então, é dessa maneira que a gente consegue olhar e eu acho que isso ajuda muito, porque aí você não vai editar também de maneira errada, porque às vezes a gente está editando e acaba cortando coisas que não deveriam ser cortadas. Então, neste caso de uma região expressa, você sempre vai fazer a sua análise, né, a sua edição com base na estrutura de códon. Por isso que é importante você identificar o códon e eu também acho que é importante que você tenha o códon sinalizado no alinhamento, porque isso facilita bastante. Ó, por exemplo, neste caso aqui, tem G, T e tracinho. Isso aqui eu vou ter que eliminar. Por quê? Porque isso aqui não é um códon. Isso daqui sobrou no meu alinhamento de sequência e não é um códon, então eu vou tirar, porque todas as minhas análises de uma região expressa, elas se baseiam em um códon.